Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue a ministrar a cada um de nós. Que a palavra do Senhor venha trazer alegria, venha trazer cura, venha trazer libertação. Que o Senhor nos direcione pela sua palavra. Senhor, damos liberdade, Senhor, ao Teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, ao nosso coração, ao meu coração, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, todo obstáculo, todo pensamento contrário, mas que haja liberdade do atuar do Teu Espírito neste lugar. É o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Os ídolos e o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro, o enfeitam com pregos e com martelos, o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artifício das mãos do fundidor, fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo desse céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esses aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei como se fora como uma funda, os moradores da terra,
eu os angustiarei, para que venham e achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa dor. E eu havia dito: certamente, isto é enfermidade que eu poderei suportar. Amém? Podeis tomar assento. Isto é uma enfermidade que eu poderei suportar. Este é o pensamento do homem. Eu posso suportar. E vai buscar artifícios para que possa suportar essa enfermidade que o mundo está vivendo. O profeta é aquele que ele consegue ver o que está se formando, o que está para vir, o que está se preparando, que atmosfera estamos vivendo. Então o profeta é aquele que sofre, porque ele vê o povo desorientado, ele vê o povo sem direcionamento, e ele sabendo aquilo que está por vir, aquilo que está por acontecer, ele sofre. Jeremias é tido como profeta chorão, ele chorava pelo seu povo. Ele viu o caminho que o seu povo estava caminhando e não dava crédito à palavra anunciada. Isso angustiava o profeta. Eu digo sempre para minha esposa: você conseguir enxergar além não é muito bom. Quando você consegue ver o que muitas pessoas não estão vendo, traz uma angústia no teu coração. Porque você queria chamar a pessoa e falar: acorda, olha o caminho que vocês estão indo, olha o caminho que nós estamos caminhando, e não estamos percebendo. Olha o que diz a palavra, o que está se levantando, o que está se preparando, e nós estamos no sono da indolência. Estamos observando atônitos a reação de uma nação que caminha para o caos econômico, moral e espiritual. O que nós estamos vendo? Atônitos. Nós estamos percebendo que a nação, ela está indo para o caos, economicamente, moralmente e espiritualmente. Mas qual é a nossa reação? E essa sensação que nós estamos tendo, vivendo, é conhecida na sociologia e na psicologia como dissonância cognitiva crônica, paralisia pelo medo e alienação voluntária. Nós temos uma alienação voluntária. Sem perceber, nós vamos caminhando todos de cabeça baixa, para a mesma morte, para a mesma situação. Trata-se de um mecanismo de defesa coletiva, onde a sociedade, ciente de uma catástrofe eminente, anestesia-se através de escapismo e de hiperconsumo de entretenimento para lidar com a ansiedade. Aí ela vai para o jogo, bebida, prostituição e tantas coisas. Os traços visíveis que nós estamos vendo: paralisia e impotência. Nós nos sentimos impotentes com tudo que está se apresentando. O sentimento do indivíduo ele diz: eu sou pequeno demais para alterar o destino trágico. Como pastor, muitas vezes eu penso: mas eu sou muito pequeno para mudar tudo isso. E vai nos trazendo o quê? Uma paralisia e uma impotência. Que você fala: cada um siga o seu caminho. Jeremias estava nessa situação. Ele vendo o povo sendo preparado para o caos. O povo seria levado à Babilônia. Era o caos, escravidão. E ele tenta anunciar ao povo. E o povo se voltava para a idolatria. Por isso a palavra começa: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, não vos espanteis do sinal dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Olhe, pare, não vá pelo caminho dos gentios. O que a palavra, ela vem nos falando: vocês são escolhidos,
Olhe para a palavra. Olhe para a palavra. Não vá pelo caminho dos gentios. Apóstolo Paulo, ele diz: não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo. Algo que vai nos livrar de tudo isso que nós estamos vendo é não tomar a forma do mundo. É uma guerra, é uma luta, é uma guerra contra a carne, é uma guerra contra os sentimentos. O sentimento então do indivíduo, ele pensa: eu não consigo mudar isso. O mundo vai de cabeça baixa como para um matadouro. Nós estamos vendo as pessoas, as famílias caminhando para a destruição. E como profeta, nós nos sentimos incapazes. Você grita, você fala, você traz a palavra. Então, a percepção do caos anunciado gera exaustão mental. Se você perguntar para qualquer pessoa, como você está? A resposta que você vai ouvir é: estou cansado. Exaustão mental. É o que estamos vivendo nesses dias. Do mais simples ao mais evoluído, a resposta será: estou cansado. Exaustão. E essa exaustão mental, que bloqueia qualquer ação. Nós vemos hoje uma geração que não tem ação. Não tem mais ação. Você não encontra pessoas para pregar a palavra. Você não encontra pessoas que tenham uma ação de viver pela palavra. E partimos para onde? A pessoa que te fala: eu não tenho tempo, ela gasta no seu celular 4, 5 horas por dia. Se senta num sofá e fica passando piadas. E ela diz: eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Consumo frenético de distração. Consumo frenético de distração. Quando você acompanha hoje os nossos dias, o jogo da Copa, você vê um dos canais do YouTube dizendo: há 50 milhões de pessoas nos vendo. Olha, batemos o recorde de hoje. Mas amanhã vai ter um jogo mais importante. E a nossa meta é 60 milhões. E as pessoas estão lá, 2, 3 horas. Sentados, gritando, torcendo, gastando. Atua como uma droga anestésica. Tudo que nós estamos vendo, que o mundo está nos proporcionando, é uma droga anestésica. A pessoa busca ativamente o esquecimento temporário para não lidar com o peso da realidade. Qual é a realidade do mundo? O mundo está caminhando para um caos. Guerra, prostituição, dissensões e duplo pensamento. Nós estamos vivendo um mundo paralelo. A pessoa sabe que o colapso está próximo, mas age emocionalmente como se não fosse acontecer. A pessoa age como se não vai acontecer. Nós estamos ouvindo terremotos, rumores de guerra, guerras. Esses dias trouxe uma palavra dizendo: olha, nós vamos viver algo ímpar em nossos dias. Uma parte do mundo estará diante de um televisor, torcendo por uma Copa do Mundo, e outra parte do mundo estará chorando seus filhos mortos, no mesmo tempo. Um estará soltando rojão, e outro estará soltando bombas. Um estará declarando amor ao seu ídolo do futebol, e o outro estará declarando ódio ao seu irmão. É um mundo paralelo, de colapso. E o que nós temos? Que sentimento nós estamos vivendo? Importa o agora. Eu quero ser feliz. É o que mais ouvimos. O que me importa é que eu quero ser feliz. A mente busca microalegrias para suportar o peso da atmosfera do que está se anunciando. Então, como nós conseguimos lidar com isso? Buscando
pequenos momentos de alegria, pequenos momentos que nos dão vazão. Isso se chama o conceito conhecido como pão e circo. Dá ao homem pão e circo, tá bom demais. Se ele tiver o que comer e tiver o que se divertir, tá bom. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos com dificuldades de comprar o alimento diário, mas achamos dinheiro para comprar bebidas, extravagâncias, e vamos achando que tudo isso é normal. Onde a distração da população é usada como ferramenta de controle ou contenção de pânico diante de uma crise eminente. Quando os nossos dirigentes, eles percebem que algo muito ruim está por vir, eles usam pão e cerco. Pão e cerco. Mantém a população cativa. Então é o controle de contenção do pânico. Sempre que estamos vivendo essa situação, o resultado na sociedade é de estagnação. A sociedade está estagnada. Nós vemos empresas fechando, pessoas perdendo emprego. Mas as narrativas são, nunca estivemos tão bem. Mas os teus olhos veem as lojas fechando, empresas saindo. Mas a narrativa é, nunca estivemos tão bem. E o povo quer acreditar nisso. O povo se esforça para acreditar nisso. E toma partidos. Bom, eu estou bem porque eu estou desse lado. Eu que estou bem porque eu estou desse outro lado. E não vamos percebendo que esse pão e circo, e essa divisão faz parte. Porque você se sente parte integrante de algo que você defende. Você defende o seu time, você defende o seu candidato, você defende a sua posição de mente. Sempre que estamos vivendo essa situação, o resultado na sociedade é estagnação, esterilidade nos resultados. O que mais nos dói nesses dias é olhar e não ver resultados. Por que nós falamos, eu estou cansado? Porque não tem resultado. De onde vem a depressão? A depressão vem de olhar e não ver resultado. Aí nos cansamos mentalmente. A sabedoria, ela nos chama para uma reflexão. Jeremias está dizendo, ouvi a palavra do Senhor, que vos fala, ó casa de Israel, pare, reflita, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Deus está dizendo, ouça o que Deus tem para nos dizer. É uma reflexão. Por muitos anos eu não compreendia. Eu sou pastor há mais de 30 anos. E sempre que eu via essa situação de estagnação, eu não compreendia. Que quanto pior a situação da nação ou familiar, menos os homens buscam a Deus. Quando a família está à beira de um caos, é quando a família começa a dizer, eu não quero, não vou na igreja. Eu não quero saber disso. E eu não compreendia isso, porque eu falo, mas é a hora que você precisa de orar. É a hora que você precisa da oração. É a hora que você precisa ouvir um direcionamento de Deus. É o momento que fugimos de Deus. Milhares de pessoas fogem de si mesmas. O que estamos vendo hoje? As pessoas fogem de si mesmas. A tecnologia que surgiu como algo muito bom, hoje é algo que nos separa. Cada quarto tem um TV. As famílias não se reúnem mais, as famílias não se sentam mais na mesa, cada um tem uma TV e um celular. E eu digo de mim, às vezes eu estou na frente da televisão com o celular na mão. Estou ouvindo um programa com o celular na mão, olhando. Está nos separando
o caos, o circo, o pão. Então, milhares de pessoas fogem de si mesmas e se escondem atrás de entretenimentos passageiros. Querem estar com a sua mente amortizada. É um grande perigo. Quando a nossa mente, ela não para por uma reflexão. Quando a nossa mente não para e olha o caminho que nós estamos caminhando. E nós vamos indo de cabeça baixa para uma destruição. Estamos caminhando para uma destruição. Muito nos lembra os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que estavam no jardim, se deixa levar pelo entretenimento, pelas oferendas do inimigo, e quando eles se percebem, quando eles fazem uma reflexão, eles fogem. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que nós estamos fazendo hoje? Eu não vou na igreja porque Deus vai falar comigo. E eu não quero ouvir Deus falar comigo. Eu não quero ouvir Deus falar. Porque se eu ouvir Deus falar, eu tenho que tomar uma atitude. E eu não quero tomar atitude. Eu não quero sair desse conforto que eu estou vivendo. Mas é um conforto da morte. Está caminhando lentamente para a morte. Algo que aprendi há muitos anos atrás. Se você pegar um sapo e jogar ele na água fervendo, ele pula fora. Mas se você pegar um sapo, colocar na água e colocar no fogo, e a água for aquecendo lentamente, ele morre cozido. O diabo usa essa estratégia. Ele não te joga no meio do caos. Ele pega você e vai colocando lentamente, te cozinhando. E você vai sentindo conforto aos primeiros momentos, gostoso, e ali será o seu fim. E você não luta mais para sair, você não quer sair mais daquele lugar, e ali é a sua morte. Então um sapo, se você jogar ele na água quente, ele pula na hora, mas se você pegar ele e colocar no fogo, e for cozinhando aos poucos, ele vai morrer cozido. Assim está o crente. Nós estamos trazendo coisas devagar para a igreja. O mundo foi entrando devagarzinho. Hoje, a grande questão para a igreja é o dia de hoje. Mudamos o culto ou não mudamos? O culto na hora do jogo. Irmão, quantas vezes você faltou no culto? Quantas vezes você deixou de vir ao culto? Por que você quer fazer polêmica agora? Né? Um monte de crente, eu não troco por nada, eu não faço. Troca sim, irmãos. Trocamos. Para de fazer polêmica. O que diz a palavra? Obedeça o seu pastor, porque eles querem o bem da tua alma. Se ele marcou, diz, amanhã não vai ter culto porque vai ter um jogo, porque ele sabe os perigos do horário do jogo, depois do jogo, antes do jogo. E ele diz, vamos fazer pela manhã. É mais seguro. Mas é uma polêmica tão grande que nós vamos criando. Tudo por quê? Porque nós queremos parecer que tudo está bem. Estamos nos amortizando. Então, Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, quando eles ouviram a voz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? O que Deus está nos dizendo nesses dias? Onde você está? Onde está o teu coração? Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? O profeta Jeremias, ele chama a atenção do povo. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam
às nações. Jesus disse, olha, se prepara, haverá sinais nos céus. Haverá sinais nos céus. Ninguém será pego desprevenido. Haverá sinais. E os sinais estão acontecendo. As luas de sangue, tudo são sinais que o Senhor nos disse que viria. Tudo são sinais. O amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo isso. Nós somos capazes de parar um minuto em memória dos que morreram. Mas não paramos um minuto para uma reflexão. Onde estará a tua alma amanhã? E não estou falando contra futebol, não estou falando nada disso. Eu sou um dos pastores que fala, pega a sua família, vai passear, vai viver, viva a tua família, não seja um religioso, mas você não pode se afastar de Deus. Não pode perder a aliança com Deus. Quer deixar o povo chateado? É falar que precisa fazer uma aliança com Deus. Todos acreditam que os homens eminentes dessa terra fizeram um pacto com do outro lado. Todos. Quando você fala, esse camarada está bilionário porque ele fez um pacto com um estranho. Todos acreditam. Mas se você pegar um crente e falar assim, sabe, Deus tem abençoado ele, hein? Ah, duvido, acho que não. Por que você acha que Deus não pode abençoar? Por que você duvida que Deus é abençoador? Somos críticos daqueles que prosperam. As pessoas não perguntam, como é que se prospera? Se prospera quando você faz uma aliança com Deus. Um pacto com Deus. Ah, já vai falar de dízimo. Vou falar de entrega. Quando você faz uma aliança com Deus, você entrega tudo que tem, mas recebe tudo que é dele. Algo que aprendi alguns anos atrás. Quando você entrega o pouco que você tem, você vai ser participante de tudo que ele tem. E já contei várias vezes de um missionário que foi para a África. E chegando lá, ele queria evangelizar, mas ele plantava a horta para suprir a necessidade da sua casa, da sua família. Tinha os pequenos animais, e os naturais vinham e roubavam à noite. E ele então disse, eu vou desistir. Estou trazendo bem para esse povo e eles me fazem o mal. E uma pessoa disse, olha, para você se livrar disso, procure o chefe que ele vai te proteger. E ele foi ao chefe e disse, olha, você me conhece, sabe que eu vim trazer aqui o bem, eu amo o teu povo, mas eu estou a ponto de ir embora, porque tudo que eu faço, eu planto, meus animais é roubado. E aquele chefe disse, o que você tem ainda? Ele disse, eu tenho uma única cabra, que ainda eu tiro leite para a minha família. Aí aquele chefe disse, traz ela aqui que põe junto no meu rebanho. Ele trouxe e pôs no rebanho. Passados os dias, ele diz, agora não tenho nada. Pelo menos eu tinha uma cabra e agora não tenho mais nada. E ele volta ao chefe daquele povo e diz, olha chefe, você mandou eu colocar minha cabra junto com as suas. Antes eu tinha uma cabra, agora não tenho nem leite para dar meus filhos. E aquele chefe disse, não, você fez uma aliança comigo. Tudo que é teu é meu, mas tudo que é meu é teu. Pode pegar a cabra que você quiser, tire o leite que você precisar. Assim é Deus. Quando você olha para o pouco que você tem, você diz, se eu entregar a Deus, eu fico sem. Por isso que o povo não consegue fazer uma aliança com Deus, porque se apega ao pouco. Mas Deus tem muito a entregar. Faça uma aliança com Deus. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Faça uma aliança com Deus. Então, Jeremias, ele chama o povo. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Não aprendeis o caminho dos gentios, mas nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. E ele traz um alerta sobre a idolatria.
E ele diz: a minha chaga me causa dor. E eu havia dito, certamente, isso é enfermidade, que eu poderei suportar. Sabe que nós estamos olhando hoje as nossas chagas, e nós estamos dizendo, eu posso vencer. Não vence. Porque é algo tão espiritual, tão maior do que nós não podemos vencer. Nós não podemos vencer esse mundo sem Jesus. Jesus disse, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. O homem comum, ele se senta diante de um jogo hoje. E se ele não tiver força, o Espírito Santo de Deus, ele começa um vício do jogo. Porque aquilo é alimentado para você se tornar um dependente. É tão fácil. Copia o QR Code e faça a sua aposta. Olha, já é 40 minutos, você já sabe o resultado que está. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. O Brasil instituiu que iria parar para parada técnica. E os diretores dessa grande entidade que cuida do esporte disse, não, isso é muito ruim. Mas depois eles perceberam que aquela parada gerava muitos recursos. Porque naquela parada era um tempo da pessoa ser bombardeada. Olha, já são 27 minutos. Você não fez sua aposta ainda? Faça sua aposta. Naquele intervalo, triplica o número de apostas. Porque a pessoa para de olhar o jogo e diz, eu vou ganhar. E aqueles que estão transmitindo o jogo dizem, olha, eu estou vencendo. São propaganda para o homem simples, puro, se perder. Por isso, Jeremias diz, não aprenda o caminho dos gentios. Não aprenda com eles. Ensina eles, não aprenda com eles. A minha chaga me causa dor. Eu havia dito, certamente isso é enfermidade. E eu poderei suportar. Esse é o grande engano. Eu levei as suas enfermidades. Troque o seu jugo, o seu peso comigo. O meu jugo é leve. Jesus quer que você faça uma aliança com Ele. Ele quer estar junto com você. E o seu choro versículo de número 19, 20 diz assim, a minha tenda está destruída. Todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que se levante minhas cortinas. Olha que palavra que o profeta traz. A minha tenda está destruída. A minha casa está destruída. A minha casa não tem mais proteção. Eu não tenho mais poder sobre os meus filhos. Eles se vão. Pode estar morando dentro da tua casa, mas não são mais seus. E você hoje está pedindo para que a escola fique o dia inteiro. Porque você não aguenta suportar. Você não suporta ver o seu filho indo por um caminho diferente do seu. Você percebe que eles estão indo por outro caminho. Você percebe que o pensamento do seu filho não é mais o mesmo pensamento de alguém que serve a Deus. Que foi trabalhado, que foi transformado, que foi ensinado. Você não reconhece você no seu filho. Hoje eu olho para os meus filhos e penso, onde se perderam? Como se perderam? Onde? Minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam. Eu não tenho mais controle sobre a tempestade.
As cordas numa tenda é que dão resistência. Ele está dizendo, eu não tenho mais resistência na tempestade. Porque os pastores embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalharam. Esses dias eu vi uma notícia que eu falei assim, meu Deus, onde nós estamos? Quando você vê um pastor ser preso, e ele é dono de fábricas de cigarro, e outro é dono de fábrica de cervejas. Você se pergunta, que evangelho nós estamos vivendo? Aí eu fui, mas quem é? Eu nunca ouvi falar desse homem. E quando vou procurar, diz assim, ele tem 500 mil seguidores. Aí eu vou olhar e ele está pregando a palavra. Bonito. Nós estamos indo como 100 pastores. Jesus olhou para a multidão e chorou. Ele disse, eles não têm pastores. Eles têm lobos que estão levando eles para serem devorados. Que evangelho nós estamos vivendo? Para onde estamos caminhando? Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Versículo. E ele diz, ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as cortinas. A minha tenda está destruída e todas as cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante minhas cortinas. O que é levantar as cortinas? O que é as cortinas? As cortinas, elas te protegem do exterior, do que está acontecendo fora da tua casa. O lugar de segurança é a tua casa. Mas o profeta está dizendo, não tem mais. Está destruída. E ninguém levanta mais as cortinas, ninguém mais traz uma proteção para aquilo que está fora, que começou a entrar dentro das nossas casas. Começou a entrar dentro da igreja. Entrou de uma vez? Não. Entrou devagarzinho. Fomos sendo cozinhados aos poucos. Hoje o Evangelho, ele está trazendo mais escândalos do que palavra de vida. O que ouvimos nas mídias são escândalos e perseguições. E as leis vão entrar. Como Daniel foi preso? Pelas leis. Como a igreja será paralisada? Pelas leis. Ah, mas eu voto porque eu gosto de fulano. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não se olha em quem vota. Não se pergunta qual é a ideologia de quem eu estou votando. De quem eu estou dando meu voto. Ah, eu voto por ódio. Eu ouço uma rede que está aí, e ela coloca o ódio no coração do povo, e vamos pelo ódio que ela proclama. E não nos apercebemos que as leis vão destruir a família, e vão destruir a igreja. Não se destrói a igreja, mas se paralisa. Nós temos que começar então a procurar, a mudar tudo isso. E a palavra de Jeremias é, por que, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo? Versículo 18, porque assim diz o Senhor, eis que vos arrojarei como se fora uma funda aos moradores da terra, angustiarei para que venham e achá-lo dizendo, ai de mim. O Senhor traz angústia para que nós possamos perguntar, por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Por isso não prosperam, e todos os seus gados se espalham.
Porque os pastores se embruteceram, não buscaram o Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, de grande tremor da terra do norte, para fazer cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Como sairemos dessa situação? Aliança com Deus. Não tem como sairmos dessa situação sem formarmos uma aliança com Deus. O que é meu é teu. Os filhos são teus. Meu casamento é teu. Os meus negócios são teus. Sem essa aliança, nós vamos chorar. Jesus Cristo, ele é anunciado pelo profeta Isaías. E Jesus Cristo é anunciado como? Com prosperidade, com bênção, com salvação. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 54, diz assim: o progresso e a glória do povo de Deus. Quando a Bíblia fala o progresso e a glória do povo de Deus, ele está dizendo, há um povo que não será contaminado pelo caos. Há um povo que será liberto do caos. No domingo passado, eu preguei sobre Ló. E como Ló sai da destruição? Porque um homem que tinha aliança com Deus, pede misericórdia para com ele. Não foi Ló que orou, não foi a sua casa que orou. Por Ló, ele não sairia e ele não queria sair. Tanto é que quando o anjo vai, tem que gritar com eles, se apressem, saiam dessa situação, porque vai destruir. O anjo do Senhor está nos dizendo, ei, se apressem. O caos está anunciado. Mas para onde eu vou? Debaixo das asas do Senhor. Praga alguma virá à tua tenda. 1000 cairão do lado, 10.000 do outro. Tu não serás atingido. Promessa àquele que tem aliança com Deus. Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo de acordarmos para a aliança com Deus. Entregue tudo que é teu ao Senhor. Não é entregar a igreja não precisa de nada. Deus quer saber se você honra Ele ou não. Se você honra ou se você não honra. Se Ele é a tua segurança, se Ele é o teu lugar seguro, se você confia nele, porque o caos é anunciado. Não pense que não virá. Já estamos vivendo o caos. Já estamos vivendo o tempo do engano. O que nós estamos vivendo? O tempo do engano. Bilhões de pessoas se assentam diante de uma TV e vê homens correndo atrás de uma bola, fugindo de si mesmo. Estamos fugindo de nós mesmos. E é impressionante que mesmo revelando a verdade, nós conhecendo a verdade, porque o inimigo não mente. O inimigo não mente. Ainda ontem assistia sobre a leitura de uma capa de revista. E ele dizia, mês a mês, e tudo que já aconteceu e que vai acontecer. E essa pessoa que estava lendo diz assim, se Portugal for o vencedor, para mim acabou o futebol. Eu digo, que engano. Vai ser quem eles quiserem. Vai ser da forma que eles quiserem. E você fica nervoso, porque o time que você gostava e que você torceu foi roubado. Na tua cara. E você viu o roubo, mas você fala, o importante é que eu me diverti.
Importante que eu vi o engano, mas eu continuo. Então Isaías ele traz agora o progresso e a glória do povo de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga tuas cordas, fixa bem as tuas estacas. São dois profetas paralelos. Um que diz, tua casa caiu, volte. E outro está dizendo, se você tiver uma aliança com Jesus, a tua casa será firme. Haverá prosperidade. As tuas estacas devem estar firmes, porque vem vendaval. As tuas estacas têm que estar bem firmes, porque vem vendavais. Amplie o lugar da tua tenda, continue crescendo. Continue crescendo. Ah, mas o mundo está paralisado. Continue crescendo. Aqueles que me ouviram no tempo da pandemia, que eu disse, não parem, continue produzindo. Hoje estão muito avante daqueles que ficaram esperando o que iria acontecer. Tem pessoas que ouviram a palavra profética quando eu preguei, não pare, não pare. Busque um meio, continue, amplia, vai avante. Aqueles que ouviram a palavra profética, avançaram. E a palavra é essa, podemos parar naquela lá, a tua tenda está destruída. A tenda do mundo está destruída. Mas aqueles que temem ao Senhor, há uma promessa, praga alguma chegará na tua tenda. Praga alguma. Ah, mas virá pragas, virá rumores, não vai te atingir. Você vai ouvir que cai um de um lado, 10 mil do outro, mas não serás atingido. O contraste do homem com Deus e o homem longe de Deus. Os dois profetas falam de tenda. Um ele está dizendo, amplia, estenda as tuas cortinas, não deixe o mundo exterior entrar para dentro. Fecha, guarda, proteja a tua família. Você não vai se isolar, mas não deixa o mal entrar. Você sai e volta a hora que você quer. Você está no controle. Projete o crescimento. As cortinas das tuas habitações se estendam. Proteção contra o exterior. O inimigo não te enxerga. A minha oração, quando eu vou para um lugar que eu desconheço, ou quando percebo que eu estou muito em evidência e começa a chegar pessoas que são terríveis, eu digo, Senhor, que o inimigo não me enxergue. Você coloca as cortinas, e ele não tem mais uma visão sobre você. Essas são as minhas orações. Quando eu vou para um lugar que eu sei que é perigoso, Senhor, me esconde. Que os homens maus não me vejam. Assim nós temos que caminhar. Não impeças. Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Mas você pode na sua vida. Você pode limitar Deus na tua vida. Eu não quero. Eu tenho tudo para ser vencedor, mas eu não quero. Eu tenho tudo para dominar e não ser dominado, mas eu não quero. Eu prefiro ser dominado. Eu prefiro não entender a palavra e continuar sendo ministrado pelo mundo. É uma decisão. São as pessoas que tomam essas decisões. Domingo passado eu disse, entrega o teu livre-arbítrio para Deus. Eu posso escolher. A primeira coisa que nós devemos fazer, Senhor, eu te devolvo o meu livre-arbítrio. Eu posso decidir para onde eu vou, vida ou morte, mas eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu quero a vida. Eu quero que o Senhor cuide de mim.
Entrega o teu livre-arbítrio para Deus. Eu não quero dominar a minha vida. Eu quero que o Senhor me direcione. Projete os crescimentos, proteção contra o exterior. Não impeças, rompe os seus limites, supere os traumas. Não fique preso no medo ou nas mágoas. O que o profeta está dizendo, olha, amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Comece a declarar que os seus filhos estarão no controle. Comece a declarar, eu estou preparando meu filho para governar. Eu estou preparando os meus filhos para não se amedrontarem. Firme bem as suas estacas. Quando soprar o vento contrário, suas estacas te darão segurança e conforto. São um paralelo. 2 profetas. O profeta, eu digo, é aquele camarada que sobe na árvore e vê o que ninguém está vendo. E ele se volta para o povo e diz, ei, vamos mudar, lá na frente tem perigo. Ele diz, vamos fazer meia volta aqui, vamos por outro caminho. Isso é o profeta. Jeremias, ele diz, se continuarmos nesse caminho, seremos escravos da Babilônia. Seremos escravos. Isaías vem e diz, mas nasceu o Redentor. Está sendo anunciado, aquele que vai vos salvar, aquele que vai vos libertar. Provérbios, abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 3. 2 ensinamentos nos dá o sábio. E nós temos que aprender com o sábio. Capítulo 3, versículo 16 diz assim, vida longa de dias está na tua mão direita, e na esquerda, riqueza e honra. Olhe para as suas mãos e diz, está nas minhas mãos. Tudo eu posso mudar, porque está ao meu alcance. Está ao meu alcance. A prosperidade, a vida longa, tudo está nas minhas mãos. A tenda deve ampliar, torne-se vasto, mais extenso, amplo, dilatar, novos territórios. Não temas, eis que eu estou contigo todos os dias. Como alcançamos isso? Em Cristo Jesus. Não olhe para o mundo. Eu não estou dizendo, não assista futebol. Mas não assista futebol como se fosse algo tão nobre. É apenas um divertimento. Não coloque a sua vida ali. Não gaste os seus bens nisso. Não se empenhe nisso. Não ensine seu filho sobre isso. A pessoa que fazia a leitura da revista, ele diz assim, já falei para os meus filhos, se esse final aqui se cumprir, na minha casa ninguém mais fala de futebol. Mas o mundo está anunciando. O mundo está dizendo, ei, você não enxerga? Você não está vendo o que eu estou programando? Você não enxerga que tudo isso está no meu domínio? Nós temos que abrir os olhos. Reflexão. Pare de fugir de Deus. Eu nunca chamei ninguém para ser religioso. A pior espécie que tem é a religiosidade. Por isso Jeremias diz, cuidado com os ídolos. Cuidado. Eles não servem para nada. Eles precisam de prego para se manter em pé. A igreja sem Deus precisa de prego para se manter em pé. O homem sem Deus precisa de prego para se manter em pé. O homem vai buscando artifícios para se manter em pé. E numa aliança com Deus, Ele vai à tua frente, Ele vai te direcionando. Esta manhã, é manhã de você pegar as suas mãos e crer.
A mão direita, aumento de dias. A mão esquerda, riquezas e honra. O Senhor quer te enriquecer, o Senhor quer te honrar, o Senhor quer te dar sabedoria, o Senhor quer te dar proteção. A decisão é sua. Ser mais em conformidade com tudo que está aí, amedrontado, temeroso, depressivo, ou fazer uma aliança com Deus. Ninguém prospera sem uma aliança com Deus. Para Abraão prosperar, Deus chama ele para uma aliança. E os dois fazem uma aliança. Se você vê Israel hoje, você deve se perguntar, como que um povo tão pequeno está aí mais de 6.000 anos, o mundo querendo destruí-los, e não consegue. Por quê? Porque eles são fortes? Não. Porque eles têm uma aliança com Deus. Ainda que você seja infiel, Deus continua fiel. Chame Deus para os seus negócios. Chame Deus para a sua casa. Chame Deus para te direcionar. Entregue a Ele o seu livre-arbítrio. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Fale que você pensou que essa chaga, essa enfermidade que está na sua casa, na sua vida, na sua família, você poderia suportar. Mas diz ao Senhor, eu não posso. Eu preciso de ajuda nesta manhã. Ajuda-me, Senhor. Toma-me pelas tuas mãos. Me faça caminhar direito. Me dá entendimento, me dê sabedoria. Ainda que os mares rujam, ainda que as montanhas mudem de lugar, Tu és o Deus da minha proteção. Faça essa aliança com Deus nessa manhã. Se curve diante do Senhor. Peça a Ele ajuda. Peça a Ele sabedoria. Peça a Ele entendimento. Entregue o pouco que você tem a Ele. Você não vai enriquecer Deus, mas Deus vai te enriquecer. Deus vai te prosperar. Deus fará o desejo do seu coração. Entre nessa aliança com Deus. Se renda a Ele. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Eu não sei mais como lidar com a minha casa. Não sei como lidar com a esposa, com o esposo. Não sei como lidar com os filhos. Me ajuda. Me ensina. Me ensina. Senhor meu Pai, os nossos ouvidos estão atentos ao Teu falar. Continue falando com o Teu povo nesta manhã. Continue nos direcionando. Senhor, ainda que muitas vezes fujamos da Tua face, sabemos que temos a necessidade de Te ouvir e de mudar os nossos passos. Senhor, me tome pelas mãos direitas. Me faça caminhar direito, Pai. Me ensine. Me livre, Senhor, da idolatria, da mentira. Me livre da falsidade. Me livre do engano. Me livre da prostituição. Senhor, sara-me nesta manhã, Pai. Tira esse sentimento de impotência que há dentro de nós. Esse sentimento, Pai, que nos joga para baixo, mas que nós possamos olhar, estender as nossas tendas, crescer cada dia mais, firmar bem as nossas estacas, fechar as nossas cortinas, porque a Tua promessa é que vem prosperidade sobre o Teu povo. Guarda-nos, proteja, que o Senhor te abençoe nesta manhã, com as bênçãos sobre as mãos, longevidade de dias na mão direita, na esquerda, riquezas e honra. Diga, eu recebo, Senhor. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?